Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário Sérgio, sou estudante de medicina do 11º semestre e eu vou começar agora aqui com vocês uma abordagem sobre as principais hepatites virais agudas. Essa playlist tem como foco a abordagem de forma mais sintetizada, porém que seja bem completa, o mais completa possível, sobre as 5 principais hepatites virais, que são as hepatites A, B, C, D e E, certo? Vamos abordar aqui desde conceitos epidemiológicos até como que um paciente contrai uma hepatite, o que pode ter de clínica, complicações, diagnóstico, tratamento e profilaxia, como se previne uma hepatite, certo? Eu utilizei como referência para fazer essas aulas todos os protocolos que nós temos do Ministério da Saúde mais atuais, os de 2023, salvo engano, para cá, certo? Então são referências bibliográficas que você pode confiar, foram todas a minha base para fazer esses slides aqui. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, qualquer coisa do tipo, pode deixar embaixo que a gente troca uma ideia depois, beleza? Então, antes de falar de especificamente, né, de cada uma das hepatites, eu quero primeiro contextualizar o que é que vem a ser uma hepatite. O Ministério da Saúde define hepatite da seguinte forma: hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. São infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Então é muito importante você entender esse primeiro conceito. Quando a gente fala de hepatite, hepato significa fígado. E quando você vê esse sufixo it, é inflamação. Então é bem tranquilo de você entender que a gente está falando aqui de inflamação do fígado. E se tem hepatite viral, então você entende que é um fígado inflamado por conta de um vírus. Acho que isso é bem tranquilo de você entender, beleza? A alteração que vai gerar, né, seja no fígado, seja no próprio paciente, pode variar bastante. Pode ter uma manifestação leve, o paciente não sentir nada, pode ser uma manifestação moderada ou até grave. E aí o que que o Ministério coloca? Que na maioria das vezes não é grave. Na maioria das vezes é algo silencioso, que muitas vezes o paciente não vai ter nem sintoma. Ele vai fazer ali um exame de rotina, que é o mais comum no diagnóstico de hepatites. O paciente não sente nada, não tem nenhuma manifestação clínica de hepatite, que a gente vai ver ao longo das aulas, e ali acaba se descobrindo que ele está com uma hepatite aguda ou está com uma hepatite crônica, certo? Geralmente é assim. Mas claro, pode haver clínica. E qual que é a clínica possível de uma hepatite, pessoal? O Ministério da Saúde coloca como sintomas muito inespecíficos. Pode observar cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras. Então, assim, não fica muito na neura, poxa, qual que pode ser a clínica de uma hepatite? Você vê que é algo muito inespecífico. Não tem nada aqui que você, pum, bate o olho e, poxa, isso aqui me faz pensar em hepatite, como, por exemplo, uma dor retroorbitária na dengue, entende? Não, aqui você tem achados inespecíficos de qualquer virose, porque de fato, não esqueça que aqui a gente está tratando de viroses mesmo. Então, é uma clínica que não chama muita atenção, certo? Um detalhe importante é que são doenças de notificação compulsória, tá? Como eu coloquei aqui, e o Ministério traz que é uma notificação semanal. Isso é importante pensando principalmente em atenção básica. A partir do momento em que é feito o diagnóstico de um caso de hepatite, deve ser feita a notificação pelo sistema de atenção básica. Eu falo atenção básica porque é o cenário mais comum, né, de fazer diagnóstico de hepatite, mas qualquer outro cenário deve ser feita a notificação semanal, ou seja, em até 7 dias de diagnosticado aquele caso de hepatite, beleza? E aí a gente entra um pouquinho na epidemiologia de uma forma geral. O que é que você precisa saber de forma macro? Primeiro, no Brasil, as formas de hepatites mais comuns são a hepatite A, B e C. Tá? Então não é nem muito difícil de você guardar essa informação, porque está na ordem ali até alfabética. Então, hepatites A, B e C são as mais comuns do Brasil. A hepatite D de dado, ela é a mais comum no norte do país. Então, a gente tem uma endemia de hepatite D lá no norte. Também a gente vai ter aula sobre ela, certo?
A hepatite E, no Brasil, ela não acontece, tá, pessoal? Ela é rara no Brasil, a gente pode dizer que nem acontece a hepatite E realmente. Ela é endêmica em Ásia e África, mas ela tem uma particularidade importante que a gente vai falar lá na aula também. E um dado que é importante você saber, as hepatites que mais cronificam são a hepatite B e C, tá, gente? A gente vai ver ao longo das aulas que toda inflamação, né, quando a gente fala de inflamação de fígado, claro, você tem aquela fase aguda que geralmente os pacientes evoluem bem e se recuperam e curam a hepatite. Só que infrequentemente, né, não é tão comum isso, mas pode acontecer em algumas hepatites. Em algumas hepatites, claro, é mais comum, como eu já coloquei aqui, hepatite B e principalmente hepatite C, existe o risco de cronificação da hepatite, que é quando um paciente, de forma assim bem didática para você entender, o fígado dele fica constantemente inflamado, cronicamente inflamado. Tá? Então é como se o vírus estivesse ali agredindo, atacando o fígado de forma crônica, diária, por mais de 6 meses, tá, gente? Uma hepatite viral, a partir do momento em que ela passa de 6 meses de sintomas ou 6 meses de marcadores virais positivos, e calma que você vai entender esses termos todos, mas só para você já ir se acostumando. Quando você tem um quadro de hepatite que dura mais de 6 meses, a gente considera essa hepatite como crônica, beleza? Calma que a gente vai ver todos esses termos lá na frente, ok? Então aqui foi só para contextualizar, e agora a gente vai entrar de fato no tema da aula, né, que é hepatite A. Pessoal, primeiramente, né, a gente vai começar a falar aqui de uma doença infecto-contagiosa, de uma doença infecciosa, né? Então, o que causa a hepatite A? A causa da hepatite A é um vírus, né? Todas essas hepatites vão ser um vírus, e a gente chama o vírus da hepatite A de vírus A, então sem nenhuma dificuldade para gravar isso. A família do vírus é a Picornaviridae, é um vírus de RNA. Ah, mas por que você está colocando esses dados, essas informações? Porque aqui a gente tem público de todos os contextos possíveis. Aqui tem pessoas que querem buscar informação de uma forma macro, mas também tem estudantes, pode ter estudantes da área da saúde que queiram ir um pouco mais além. Nas provas, às vezes, gostam de perguntar isso. Então, sabe que na hepatite A, a gente tem um vírus de RNA da família Picornaviridae, certo? O período de incubação desse vírus é entre 15 e 45 dias. Fazer um parêntese aqui. O que é período de incubação? Você vai me ouvir muito falar esse termo ao longo das aulas. Pessoal, período de incubação de uma doença é o seguinte: é o período do qual você tem contato com aquele vírus, com aquele micro-organismo, que no caso aqui da hepatite é um vírus, e o período em que você começa a manifestar sintoma, certo? Então, por exemplo, adquirir o contato com o vírus da hepatite A no dia 1º de janeiro, beleza? Isso significa que, em média, 15 dias após esse período de contato que eu tive com o vírus da hepatite A, eu vou começar a manifestar sintomas. Esse período, esse intervalo de tempo em que basicamente não está acontecendo nada assim, entre aspas, tá? Porque o vírus está ali se replicando e tudo mais, mas esse período que compreende desde o momento que eu tive contato com o micro-organismo e eu comecei a ter clínica, comecei a ter alterações sorológicas, qualquer coisa que seja, eu chamo isso de período de incubação, beleza? E na hepatite A, o vírus da hepatite A, ele tem um período de incubação de mais ou menos 15 a 45 dias. O mais comum é 15 dias, tá? Mas pode variar até 45 dias, segundo o Ministério da Saúde. E, pessoal, como é que você pega a hepatite A? É muito simples. Basicamente é o seguinte: tá aqui você, uma pessoa saudável, certo? E você acaba ingerindo água ou alimentos contaminados, tá? O vírus da hepatite A, ele fica nos vegetais, em água contaminado, certo? E aí a pessoa, a partir do momento que tem esse contato com água, alimentos contaminados, ela vai desenvolver hepatite A, como você está vendo aqui na imagem, certo? E aí o que acontece? Essa pessoa com a hepatite A vai defecar, vai fazer suas necessidades, e aí quando essas fezes são eliminadas num local sem saneamento básico, como é a ideia aqui trazida pela figura, essa figura que é do Ministério da Saúde, aí você tem uma área que não tem saneamento básico, que não tem eh, a, o manejo apropriado de alimentos, de água de uma determinada região.
o vírus ele vai estar ali, né? O vírus não vai ser destruído pelas técnicas que a gente tem super modernas hoje para poder tratar os alimentos, tratar a água. Então, numa situação dessa, o vírus está ali, né? Nas hortaliças, está ali nos alimentos, e aí chega, ou melhor, esses alimentos e essa água vão chegar até onde? Até a sua mesa, até a a ter esse contato com você, entendeu? Assim, então, bem direto, essa imagem aqui, ela resume bem, né? Não tem nem o que complicar aqui. Você vê que é um contato realmente por via de alimentação. A gente fala que é uma transmissão fecal oral, porque observe, é um paciente que ele defeca, ele deposita aqui as fezes dele que está contaminado com o vírus nas hortaliças, na plantação, e essa plantação vai vir, né, vai para a sua mesa. Então, assim, sendo bem direto, é isso que acontece. É assim que se dá a transmissão, beleza? Pessoal, o vírus da hepatite A, ele pode ser eliminado por esse paciente aqui com hepatite A em 3 momentos, tá? Você pode eliminar o vírus da hepatite A 1 a 2 semanas antes de você iniciar os sintomas. Então, no momento ainda do período de incubação, perceba que é antes mesmo de você ter alguma coisa, você já pode estar eliminando esse vírus. Então, entenda, pessoal, até um detalhe importante, que período de incubação não quer dizer que não esteja acontecendo nada. Está acontecendo alguma coisa. O vírus ele já está dentro do paciente. Só que ele não está gerando sintomas ainda. E, inclusive, esse período de incubação ele é muito importante porque, observe, 1 a 2 semanas antes dos sintomas, que é justamente o período de incubação, o paciente está ali, eliminando o vírus da hepatite A tranquilamente, mesmo que ele não esteja sentindo nada. O paciente ainda pode eliminar o vírus 1 a 2 semanas após o início dos sintomas. Então, olha que interessante, né? Até 2 semanas antes de iniciar os sintomas, eu posso estar eliminando o vírus da hepatite A aqui na plantação, e até 1 a 2 semanas depois de iniciar os sintomas, eu posso estar eliminando também esse vírus. Há relatos, né, pelo Ministério da Saúde, que a eliminação do vírus pode durar até 5 meses. Então, observe que é, mesmo que, por exemplo, o paciente já tenha curado essa hepatite, ele pode ainda eliminar o vírus por meses, né, depois de ter tido o episódio de hepatite viral. Beleza? E aí eu já entro, portanto, nessa questão da transmissão, certo? A transmissão da hepatite A, ela é predominantemente, majoritariamente fecal oral, e você entende agora com base nessa charge, né, nessa imagem, por que ela é fecal oral, sendo muito comum na fase entre 6 a 15 anos, porque é uma fase mais susceptível. Essas doenças que envolvem transmissão fecal oral, pessoal, você já guarda. Isso vai ser muito mais comum em criança, porque criança não tem o hábito de, por exemplo, lavar uma fruta para comer, de lavar as mãos após ir ao banheiro, entendeu? Tem esse contato. Geralmente essas doenças, principalmente parasitárias, parasitoses também, né, são muito mais comuns na criança. Então guarda, é uma transmissão fecal oral mais comum nessa faixa mais pediátrica mesmo. Existem outras formas de você adquirir hepatite A? Até existe, gente. Eu já vou logo dizer para você. Todas as hepatites que a gente vai conversar, existe várias formas de você contrair o vírus, tá? Tem uma relação interpessoal. Você pode adquirir hepatite A por via sexual, transfusional. Só que convenhamos, pessoal, não é tão comum. Essas vias não são as predominantes. Se você tem um paciente hoje na sua frente com hepatite A, você pode dizer ali com 99% de certeza que foi uma transmissão fecal oral. Então a gente fala que é uma transmissão predominantemente fecal oral. Claro, pode acontecer de outras formas? Pode, mas o que você tem que guardar é o predominante. É que nem quando eu falar, por exemplo, de hepatite B, hepatite C, cada uma você pode adquirir de várias formas, mas você precisa guardar, principalmente pensando até em uma prova, por exemplo, qual que é a forma predominante de eu adquirir essa, esse vírus? Porque é inclusive ali que a gente vai trabalhar as medidas de profilaxia, de prevenção, beleza? Seguindo aqui, pessoal, beleza. Então, imagina um paciente dessa imagem, né, que ele se alimentou com alimentos contaminados com vírus da hepatite A e pum, beleza. Inicia a clínica de hepatite A. O que que a gente espera na clínica pelo Ministério? Pessoal, o que eu falei lá no início da definição, as crianças, elas têm pouco ou nenhum sintoma. Não é comum a hepatite A ela gerar clínica, tá?
Quando você fala de adultos, né, um adulto com hepatite A, ele pode até ter uma clínica, tá? Como está aqui colocado, ele pode ter uma sintomatologia aguda leve, mas é leve mesmo, nada demais, e é aquela clínica muito inespecífica que eu coloquei lá do início para vocês. Fadiga, mal-estar, náuseas, vômitos, mialgia, artralgia, febre, fotofobia, cefaleia. Pessoal, de novo, nada muito específico. E por que que isso tudo está acontecendo, Mari? Isso tudo está acontecendo porque realmente tem um vírus, né, dentro do seu organismo. Não esqueça, hepatite nada mais é do que uma virose. E quando você tem uma virose, você vê que a clínica é bem essa mesmo. Então, nada muito anormal. Às vezes você pode ter tido um quadro desse, era hepatite e você nem sabia. Entende? Então, essa é a ideia. A clínica nas crianças geralmente não acontece, não tem sintoma algum, e nos adultos pode ter uma sintomatologia aguda leve, é assim que coloca o Ministério da Saúde. Com relação ao decorrer, né, dessa clínica, entenda que quase todos melhoram da clínica e evoluem com cura, tá? Quase todos, assim, 99% desses pacientes acabam evoluindo com cura espontânea, não precisa fazer nada com essa doença, certo? 10% dos pacientes podem apresentar icterícia, colúria, acolia fecal e prurido. Então, observe, o mais comum é o paciente não ter nada, inclusive. Quando ele tem, geralmente é uma coisa inespecífica, é uma coisa leve, é aquela virosezinha que você pode ter de hora a outra no ano, certo? Alguns poucos pacientes podem adquirir o que a gente chama daquela fase ictérica, que é uma fase. Primeiro, o que é icterícia, tá, pessoal? Posso estar falando esse termo e algumas pessoas não conhecer. Icterícia nada mais é do que o acúmulo de bilirrubina no organismo, tá? A bilirrubina é uma substância produzida aí majoritariamente, né, que participa bastante da via do metabolismo do fígado. Então, entendo que você precisa guardar para esse momento, porque senão eu vou me alongar muito aqui. Se eu estou agredindo o fígado, eu estou machucando o fígado, porque a gente está falando de uma hepatite, inflamação do fígado, entenda que a bilirrubina ela pode aumentar, beleza? Pega essa ideia. E aí, por isso que o paciente tem icterícia, que eu acho que muita gente aqui já deve saber o que que é, já deve ter visto isso, né? Icterícia é quando você vê os olhos do paciente, ele está amarelado, vê a mucosa, por exemplo, está mais amarelada. Por que isso? Porque a bilirrubina ela tem essa cor mais amarelada mesmo. E aí, como ela se acumula no organismo por conta de um fígado que está prejudicado, obviamente, a bilirrubina se acumula e o paciente pode ter icterícia, pode ter colúria. Por que a colúria? Porque o paciente acaba eliminando bilirrubina na urina, tá? Então, quando você vê esse sufixo úria, é de urina. Essa colúria nada mais é do que bilirrubina na urina, e aí ela fica com a cor mais enegrecida, beleza? A colia fecal, o que dá a cor às nossas fezes, aquela cor mais amarronzada, é justamente a bilirrubina. E aí a bilirrubina ela não vai seguir o seu trajeto natural ao longo do trato gastrointestinal, com o fígado prejudicado, e aí o que acontece é que as fezes ficam esbranquecidas. Então essa queixa, por exemplo, doutor, as minhas fezes estão brancas. Pô, uma causa pode ser hepatite, tá? E prurido é coceira, tá? Porque quando extravasa a bilirrubina para o organismo, para fora do organismo, para fora daqui na pele, eu falo, pode causar um prurido, pode causar uma coceira também. Mas assim, não é o padrão. Eu estou trazendo aqui para você porque é importante eu comentar isso, porque existem esses pacientes que podem ter essas manifestações. Mas o que você precisa guardar do geral é que a hepatite A, ela não costuma dar sintomas, beleza? E mais importante que isso, pessoal, olha essa observação que eu coloquei aqui. Ela não cronifica. Lembra que eu falei para vocês no início que existem hepatites que cronificam. As que mais cronificam, hepatite B e C de cronifica, não esquece dessa dica, tá? Hepatite A não. Hepatite A é uma hepatite que não cronifica, tá, gente? É uma hepatite que, como eu falei, ela não costuma gerar grandes repercussões para o paciente, ok? Uma vez que você tem essa clínica, pode ou não ter essa clínica, a gente pode falar agora do diagnóstico. O diagnóstico de qualquer hepatite é feita mediante a dosagem dos marcadores virais. Na hepatite A é muito tranquilo isso, porque só tem dois marcadores que você tem que conhecer, pessoal. O primeiro é o anti-HAV ou anti-RAV, se você quiser falar assim, anti-RAV IgM positivo.
Pessoal, IgM é anticorpo. Quando você vê esse anti-RAV, ou então, por exemplo, anti-HIV, anti-CCP, quando você ouvir esses nomes, quer dizer que é um anticorpo contra alguma coisa. No caso da hepatite a gente tem o anti-RAV, que é o anticorpo contra o vírus da hepatite A, IgM. Pessoal, quando a gente tem produção de anticorpos, nós temos basicamente, tá, simplificando bem aqui, dois tipos de anticorpos, tá? Anticorpos IgM e IgG. Qual que é a diferença entre eles? Anticorpo IgM indica doença aguda. Se você tem um IgM positivo para qualquer doença que seja, tá? Isso guarde para qualquer doença. Significa que o contato que você teve com aquela doença que você está investigando, no caso aqui é o anti-RAV IgM, indica que a doença está aguda. Beleza? Por quê? Porque é um anticorpo de fase aguda. Foi recém-produzido esse IgM. O outro anticorpo que eu vou colocar aqui agora vai ser o IgG, no caso, anti-RAV IgG. Ele é um marcador de cronicidade, ou melhor, ele é um marcador de que muitas vezes você já adquiriu imunidade contra uma determinada doença. Tá? Tem algumas exceções, que a gente vai até comentar, inclusive, nas aulas das hepatites. Mas a ideia que eu quero que você guarde é IgM, eu estou pensando em fase aguda. IgG, eu estou pensando em uma coisa mais crônica, uma coisa que ou o paciente já tem imunidade ou que seja uma doença mais a longo prazo, entendeu? Essa é a ideia. Então, quando você vê um paciente com um anti-RAV, lembra, anti-RAV eu estou falando de hepatite A, é um anticorpo contra o vírus da hepatite A, tá vendo? IgM positivo significa o quê? Hepatite A aguda, beleza? E aí esse anticorpo, pessoal, ele pode permanecer detectável por até 6 meses. Lembra que eu falei lá atrás que o que define uma hepatite ser aguda é esse tempo de até 6 meses. Então, até 6 meses a gente considera que uma hepatite ela é aguda. Passou disso já é uma hepatite crônica, ok? O outro anticorpo é o anti-RAV IgG positivo, né, que eu coloquei aqui, indica imunidade. O Ministério da Saúde ele afirma isso. Então, a partir do momento que você dosa um anti-RAV IgG num paciente e dá positivo, isso indica imunidade. E aí a imunidade você pode adquirir, no caso da hepatite A, de duas formas. Ou o paciente foi vacinado, né, a gente tem a vacina contra a hepatite A, que eu vou falar no final, nas formas de prevenção, ou o paciente teve contato prévio com o vírus, manifestou clínica ou não, né, que é o mais comum, que a gente viu que é o mais comum é não ter clínica alguma, curou e aí beleza, ele tem imunidade contra aquele vírus, beleza? Essa é a ideia. Essa parte de diagnóstico aqui, inclusive, cai bastante em prova, ok? No laboratório, o que você pode ter de alterado na hepatite A especificamente? Olha, transaminases podem aumentar, mas não quer dizer que a doença é mais grave, menos grave. Transaminases nada mais são do que as enzimas hepáticas, são as enzimas do fígado. Como você tem um fígado aqui que está sendo agredido por um vírus, é natural de se esperar que ele acabe aumentando, as transaminases acabem aumentando, mas geralmente não aumenta muito. Mas, se for uma agressão mais séria, claro, pode aumentar um pouco mais TGO e TGP. É um marcador de hepatite, é uma lesão direta ali das células do fígado, beleza? Você pode ter aumento de bilirrubinas, como eu comentei com vocês, principalmente bilirrubina direta. Não fica muito na neura, não, do que é bilirrubina direta, indireta. A gente vai ter aula falando sobre isso, beleza? Aumento discreto de fosfatase alcalina. Você pode ter no hemograma neutropenia e linfocitose atípica. Então, assim, nenhum achado que vai, digamos assim, meu Deus, vou bater o olho e vou pensar em hepatite. Não, você vê que não tem nada demais aqui, beleza? Mas eu estou trazendo alguns achados que podem estar presentes para um paciente, né? Se eu estiver falando aqui da vida real mesmo, ou de uma questão de prova, por exemplo. E aí agora a gente entra na questão do tratamento. Como que você trata uma hepatite A? Pessoal, meramente sintomático, tá? Não existe um tratamento específico. Como a maioria das viroses que a gente tem, né, a gente não costuma ter um antirretroviral, uma medicação que age diretamente contra o vírus. Não é que nem, por exemplo, bactéria, né, que a gente usa antibióticos, ou funginoses, né, que a gente vai usar um antifúngico. Não, é uma virose, não tem um tratamento específico. O tratamento é só sintomático. O que é um tratamento sintomático? É você realmente tratar os sintomas. Paciente, por exemplo, tem a cefaleia, que a gente viu ali no slide da clínica, tem cefaleia, tem dor de cabeça,
vai fazer medicação analgésica. O paciente está apresentando febre, vai fazer uma medicação antipirética, uma medicação para controlar a febre. Então é você ir manejando conforme os sintomas que forem aparecendo para o paciente. Só isso mesmo. Evitar álcool nesse momento, tá? E a automedicação. É muito importante você entender isso porque o fígado é o grande órgão responsável pela metabolização do álcool e pelas medicações, né? Pelas drogas que a gente consome. Drogas entenda como medicamentos. Então, nesse momento de agressão hepática, perceba que não faz muito sentido, né, a gente pensar em agredir mais o fígado, né, utilizá-lo, sobrecarregar esse fígado. Então, evitar álcool e automedicação nesse momento da fase mais aguda da doença. E, é claro, um paciente com hepatite A, é interessante que a gente afaste esse paciente, então ali a gente concede um atestado para que ele fique afastado das suas atividades, certo? Durante as primeiras semanas de doença. E não mais que um mês após o início da icterícia. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Beleza? Tratamento é bem simples, isso aqui geralmente não é abordado, porque você vê que não tem nem muita graça, né, na questão do tratamento, é algo muito simples, muito direto, não tem nada muito específico, não. Alguns detalhes que eu queria falar com vocês também, que tem lá no caderno do Ministério, é a questão do prognóstico. O prognóstico, pessoal, dessa doença, quando eu falo prognóstico, e aí, o que acontece com esse paciente que teve hepatite A? Pessoal, o prognóstico é excelente, é uma doença autolimitada, como eu já venho batendo na tecla com vocês. Ela, na verdade, você vê que é uma doença muito benigna, né? Ela tem um caráter muito benigno, não tem uma clínica, não costuma ter clínica, se tiver clínica, não vai ser das piores, né? É uma hepatite, de novo, não cronifica. Isso aqui é muito importante de você entender, isso tem que estar bem fixo na sua cabeça, certo? Hepatite fulminante não é comum. Mário, o que é hepatite fulminante? Coloquei aqui embaixo a definição do Ministério da Saúde para vocês. Peguei os pontos mais importantes. Pessoal, uma hepatite fulminante, uma hepatite fulminar, é quando o paciente tem uma alteração muito importante do fígado, sabe? De forma muito aguda, uma insuficiência hepática ali de forma muito impactante, muito exagerada. O fígado, ele é um órgão que ele produz fatores de coagulação. E os fatores de coagulação ajudam na coagulação, né, sendo bem direto. Então, por exemplo, quando você sangra, por que você não sangra até morrer? Por exemplo, você faz um corte aqui, por que você tampona esse sangue? Por que faz uma que você consegue estancar esse sangue? Porque você tem fatores de coagulação trabalhando ali para conter esse sangramento. Mesma coisa se for um sangramento interno, entendeu? E o fígado quem produz esses fatores de coagulação. Então, se você tem um fígado que foi muito baqueado, muito prejudicado por conta da hepatite, você pode ter alteração do coagulograma, manifestações hemorrágicas, você pode ter encefalopatia hepática, porque o fígado é um órgão detoxificador, né? Ele recebe o sangue de todo o nosso trato gastrointestinal e ele meio que limpa esse sangue, né? Ele limpa algumas substâncias que são muito tóxicas que ele recebe, dentre eles a amônia. Então, o fígado que não funciona direito, uma hepatite que, por exemplo, está sendo muito intensa, muito exagerada, essa amônia não vai ser transformada em metabólito menos agressivo e a amônia ela tem um tropismo muito grande pelo sistema nervoso central. Então, acumula-se amônia no cérebro, no cerebelo, nas estruturas do sistema nervoso central e o paciente desenvolve uma encefalopatia hepática, tem alteração do nível de consciente, fica inconsciente, fica confuso, certo? Pode entrar em coma, ok? E também tem aqui, né, aumento importante das bilirrubinas de forma rápida, né? Porque também, como eu falei, o metabolismo da bilirrubina é totalmente dependente do fígado, tá? Eu não vou me alongar muito, acho que eu trouxe uma explicação mais por alto, mas só para vocês não ficarem, né, voando nessa questão de, pô, como assim coagulograma, encefalopatia? Acho que é interessante só pelo menos comentar isso, porque eu posso fazer uma aula específica sobre isso, beleza? E o Ministério da Saúde ele coloca lá essa observação que se o paciente vier a desenvolver uma hepatite fulminante, que de novo, pessoal, é raríssima, raríssima, raríssima acontecer, não tem muitos casos na literatura de hepatite A fulminando. Mas caso aconteça, acionar a equipe de transplante, porque esse paciente vai precisar transplantar realmente o fígado, beleza? Não é o padrão, não é o comum aqui. Por fim, queria comentar com vocês de prevenção. Pessoal, a principal forma de prevenção, caso isso seja perguntado para você não ter hepatite A, é a vacina. Tá? É a forma
mais segura, mais eficaz, é a principal forma de prevenção de fato. Como que é feito? É uma vacina que é disponibilizada no SUS, certo? Dose única, tá, gente? Intramuscular ou subcutânea, aos 15 meses de idade. Então, não é difícil de você guardar essa informação. Hepatite A, dose única, aos 15 meses de idade. Então, há 1 ano e 3 meses, essa criança tem que tomar a vacina contra a hepatite A. E é uma vacina que pode ser aplicada até os 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, mesmo que deu 15 meses e a criança não vacinou, não tem desculpa. Ela tem até que 5 dias incompletos para poder fazer essa vacinação. Não é uma vacina, né, contraindicada para gestante ou lactante, são públicos, tá? São pessoas que podem fazer uso da vacina tranquilamente, beleza? Outras formas de prevenção que eu coloco aqui para vocês, que é até meio que intuitiva, que o Ministério da Saúde coloca lá para a gente, mas só para você, né, condensar o conhecimento mesmo, você vê que lavar as mãos, lavar a água lavar com água tratada, clorada ou fervida, cozinhar bem os alimentos antes de consumir, lavar adequadamente pratos, colheres, talheres, mamadeiras, tudo aquilo que for utilizado para alimentação, ok? Usar instalações sanitárias, no caso de creches, pré-escolas, qualquer estabelecimento, fazer a desinfecção de objetos, de bancadas. Pessoal, perceba que são todas aqui situações em que a gente fala de realmente você manter uma higiene do local. Uma higiene do local e uma higiene também do que você vai comer, do que você vai colocar para dentro da boca, né? Aqui eu deixo mais formas de prevenção que, de novo, não precisa você ficar decorando isso. Aqui está meramente para compor slide mesmo. Não tem essa necessidade. Por fim, um outro tema que eu também quero trazer para vocês para a gente finalizar aqui é o de profilaxia pós-exposição. Como assim? Vamos supor que você não tem a vacina da hepatite A, você olha na sua caderneta, você nunca tomou hepatite A, e você, de alguma forma, foi exposto ao vírus da hepatite A. Você sabidamente sabe que, por exemplo, você teve contato sanguíneo com um paciente que está com hepatite A, por exemplo. Porque lembra, você pode ter a transmissão por via sanguínea, né, transfusional, você pode ter a via sexual também, ou então você comeu alimento contaminado, né? E aí existe essa suspeita de contaminação pelo vírus da hepatite A. E aí, Mário, como é que eu faço? Como é que eu tenho que proceder com relação a isso? Bom, se você for paciente, né, no caso você que estiver me ouvindo, o que você deve fazer é se dirigir logo a um posto de saúde, a uma UBS, porque lá você vai receber justamente esse tratamento, a conduta que eu estou te falando, que eu vou passar aqui agora. Você que for estudante, profissional da saúde, o que você precisa saber é o seguinte: se for um paciente que veio com esse relato de que teve esse contato de infecção e ele tiver entre 12 meses, ou seja, 1 ano e 40 anos, está nessa faixa, a conduta pelo Ministério é você administrar a vacina, tá? Essa é a recomendação pelo Ministério. Inclusive, somente a vacina, tá? Porque caso seja um paciente imunossupresso, aí você aplica a vacina e imunoglobulina. Então a ideia é, chegou um paciente que sabidamente se infectou com o vírus da hepatite A e está nessa faixa etária de 1 ano até 40 anos, o que você vai fazer? Dar vacina para ele. Já é a forma, é a conduta esperada, né, preconizada pelo Ministério para que você previna que esse paciente venha desenvolver hepatite A, beleza? Se for um paciente imunossuprimido, o que é um paciente imunossuprimido? Um paciente, por exemplo, que faz uso de corticoides em doses imunossupressoras, né, seja para tratamento de alguma doença reumatológica, por exemplo, uma doença nefrológica, ele está ali usando doses muito altas de corticoides, em geral, doses imunossupressoras, só não precisa você guardar isso, mas é 1 miligrama por quilo dia de corticoides, tá? Só para você ter uma noção. Pacientes, por exemplo, HIV positivo, certo? Pacientes transplantados, são pacientes que existe um risco de complicar. Então, além da vacina, você também vai dar imunoglobulina. Mário, e até quanto tempo de infecção que eu me expus àquele vírus que eu posso realmente fazer essa vacina, que eu posso fazer esse soro? O Ministério da Saúde coloca aqui até 15 dias, tá, gente? Então, também não é você se infectou há 3 meses e aí depois de 3 meses você vai procurar o posto de saúde. Não,
né? Tem esse limite aí de até 15 dias, porque aí, por que 15 dias, pessoal? Porque geralmente 15 dias é o período de incubação médio do vírus da hepatite A, então não faz mais sentido você fazer uma vacina, uma coisa que vai atacar o que não tem como atacar mais, entende? Essa é a ideia. Pessoal, perceba que o Ministério coloca, né, 12 meses e 40 anos, mas tem um público aqui que está fora dessa faixa etária, né? É, aqui, pacientes com menos de 12 meses ou com mais de 40 anos. Eu coloquei aqui imunodeprimidos, mas pode cortar aqui, tá? Aqui foi um erro, não tem imunodeprimidos. Hepatopatas ou pacientes que tenham contraindicação à vacina, né? Por algum motivo, não pode tomar por algum componente da vacina específico. Aí você faz a imunoglobulina. Imunoglobulina, tá, gente? É soro, tá? É o soro. Em vez de fazer a vacina, é o soro, ok? Pessoal, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui de hepatite A, até extrapolei bastante, mas eu acho que o principal aqui eu consegui abordar com vocês, beleza? Então essa primeira videoaula aqui foi sobre hepatite A. Se você gostou, deixa o seu like, por favor, deixa algum comentário, seja uma crítica, seja alguma dúvida, seja um elogio, estou aqui aberto a qualquer tipo de comentário, beleza? Compartilha esse vídeo se você gostou, se você sente que foi útil, e vamos seguindo aí ao longo da playlist para a gente ver as outras hepatites, beleza?